isso, porque se eu mirar, eu posso fazer algo que eu não queria fazer. Então, Deus, ele me ensina isso, que eu tenho que ser mais mansa, que eu tenho que ser mais humilde. Eu não é todo momento que eu falo com as pessoas da maneira que eu estou falando aqui com vocês, porque ninguém é assim. A gente está aqui aprendendo a palavra de Deus, mas tem momentos que a gente é, sim, mais grosso. Por quê? Porque a gente não é justo. Não tem ninguém justo. Não tem ninguém que não tenha pecado. Então não é sobre Ele explicou Deus como Você me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Querido Deus, chamado Pai, Deus Todo-Poderoso. Mais uma vez, Senhor, eu entro em Tua presença, Pai, juntamente com meus irmãos e irmãs, para meditar na Tua palavra, Senhor, para estudarmos, dar em frente, levar em frente esse devocional, Pai. E todos os dias, Pai, nos traz grande alegria diante da Tua presença. Nos revela coisas ocultas ao nosso entendimento, Pai, para que possamos crescer, Senhor, espiritualmente, para que possamos, ó Pai, compreender aquilo que o Senhor quer de nós, Pai, aquilo que o Senhor pretende, aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Ó Deus, continua nos enchendo da Tua graça, da Tua unção. Coloca em nós, Pai, um coração de carne, Senhor. Transforma as nossas vidas, ó Pai. Faça-nos, Senhor, com que haja mudança em nosso ser, para que possamos ser melhores, Pai, melhores seres humanos, Pai, para que possamos ser compreensivos, Pai, para que possamos, ó Pai, ser mais pacientes, possamos atrair mais e mais pessoas para Ti, Senhor. Usa-nos, Senhor, usa-nos. Abençoa cada participante, Senhor, cada um que tiver a oportunidade de ouvir a Tua palavra, Senhor, seja impactado pelo poder do Teu Espírito, Senhor. Sabemos, ó Deus, que o fim se aproxima, Senhor, que o fim está próximo. Cada dia que passa, Senhor, estamos nos aproximando mais de Ti, Senhor. Então, Senhor, nos abençoa, Pai. Derrama da Tua unção sobre nós, Pai. Nos cobre com Teu manto, nos reaviva todos os dias, Pai. Dá-nos entendimento, sabedoria, capacita-nos, ó Senhor, a estar na Tua obra. Abençoa este dia, Pai, esta noite. Abençoa, Pai, cada um que está ouvindo e vai aprender mais, Senhor. Eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, Tamires. Bom dia, Romanos 3. Senhor. Romanos 3 hoje, né? Isso. Glória a Deus. Nós temos aqui hoje 31 versículos. Vamos ler os primeiros 8 versículos. Como está sendo costumeiro, né? Eu vou ler esses primeiros 8 aqui. Aliás, eu abro a oportunidade aí para quem quiser ler o James, os primeiros 8 capítulos, depois a gente prossegue. Pode ser, meu filho? Pode sim. A fidelidade de Deus e o julgamento dos judeus. Romanos 3 diz assim: então, qual é a vantagem de ser judeu? A circuncisão tem algum valor? Sim, há muitos benefícios. Em primeiro lugar, aos judeus foi confiada toda a revelação de Deus. É verdade que alguns deles foram infiéis, mas isso significa que Deus será infiel? De maneira alguma. Ainda que todos sejam mentirosos, Deus é verdadeiro. E as Escrituras dizem a seu respeito: será provado que tens razão no que dizes, e ganharás tua causa no juízo. Alguém poderia dizer:
Mas nosso pecado não cumpre um bom propósito, ajudando os outros a verem como Deus é justo? Eu vou reler aqui. Alguém poderia dizer, mas nosso pecado não cumpre um bom propósito, ajudando os outros a verem como Deus é justo? Não é uma injustiça, portanto, Deus nos castigar? Estou seguindo o ponto de vista humano. Claro que não. Se fosse assim, como Deus poderia julgar o mundo? Alguém poderia argumentar ainda, mas por que Deus me condena como pecador se minha mentira ressalta sua verdade e lhe traz mais glória? E alguns até nos difamam, afirmando que dizemos: quanto mais pecamos, melhor. Quem diz essas coisas merece condenação. Eu vou precisar reler aqui e me concentrar, porque não foi fácil entender aqui, não. É, deixa eu dar uma lida aqui nisso aqui pra gente aqui. Já faz uns 3 dias que eu tô tentando entender esse parágrafo aqui também. É, posso ler aqui com a gente? Vou lá aqui no comecinho aqui, ó. Primeiro trecho é um pouquinho mais fácil, né? Que fala assim, qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão, né? Muita sob todos os aspectos, principalmente porque, peraí, que eu acho que tem um som que está retornando aqui para vocês, eu acho. Peraí. Nossa, qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque os judeus foram confiados nos oráculos de Deus. E aí Paulo fala aqui, né? E daí, né? Se alguns não creram, a incredulidade deles irá desfazer a fidelidade de Deus. Aí ele fala, não, de maneira nenhuma, né? Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Então, né, o Deus, a palavra de Deus não volta atrás, né? Então Deus falou que confiou, né, que o povo judeu é um povo, né, escolhido, né? Mas mas quem não crê, né, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus, né? E ele falou, de maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito. Aí ele está aqui, né? Para serem justificados nas tuas palavras e venha a vencer quando forem julgados. Aí essa segunda parte aqui, ó, ela é mais complexa um pouquinho, porque ele faz um jogo de palavras aqui. Paulo tem um texto de Romanos é bem complexo, aí tem que ler ele bem devagarzinho mesmo para poder captando cada mensagem dele, que senão a gente acaba passando sem dar muita atenção assim, o que que ele realmente quer trazer, né? Essa é a segunda parte aqui, os 5. Mas se a nossa injustiça, né? Então, ou seja, se a nossa maldade, né? Se a nossa injustiça, se a nossa maldade traz, né, luz à justiça de Deus, né? Traz luz à bondade de Deus, né? Então, se a maldade que a gente faz, né? Traz luz à bondade de Deus, que diremos? Porventura, será Deus, né, injusto, né, por aplicar a sua ira, né? Então, será Deus, né, injusto? Porque assim, se a minha maldade faz Deus ser bom, então Deus é injusto em aplicar a ira dele sobre mim, né? Porque assim, e aí ele até fala, né? Fala como homem, né? Certo que não, né? Do contrário, como julgarás Deus no mundo, né? Então assim, Deus, né? Ele mostra, né, a ira dele é aplicada, né? Porque é a forma de nos ensinar, né? De nos ajudar, né? Mas ele não deveria nos agradecer porque a gente foi mal para que a luz dele apareça, né? Meio complexo, né? De entender esse pedaço, né? Aí ele fala aqui no 7, ó. E se porventura da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E aqui ele fala de novo, né? Se por causa da minha mentira, né? Se por causa do meu pecado fica em relevo, né? Fica aparente a verdade de Deus para, né? Para a glória de Deus, por que sou eu ainda condenado como pecador, né? E por que não dizemos então, né, como alguns, né?
afirmam aqui, né? Pratiquemos os maus, né? Os males para que venham os bens, né? Porque, né, se a gente começar a achar que, pô, eu vou fazer o mal para que a luz de Deus apareça, né? Eu vou fazer o mal para que, né, Deus brilhe, né? E Deus fala que não, não, peraí, a condenação desses é justa, né? Se a gente pensar que fazer o mal é uma coisa boa para que Deus apareça, né, a gente está errado, né? Então, assim, quem pensa assim, a condenação desses é justa, porque o nosso pensamento é de sempre fazer o bem, né? E que quando nós fazemos o mal, né, Deus vai aparecer, Deus vai brilhar na nossa vida, né? Através da misericórdia dele, através da revelação, para que a gente seja transformado e busque cada vez mais fazer o bem. Então, Paulo vem falando assim, ó, e porventura não dizemos como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, né? Pratiquemos males para que venham bens, né? Então, Paulo vem aqui e fala justamente que não, é o contrário, não. Nós temos sempre que procurar fazer o bem, né? Mas sim, a luz de Deus, a glória de Deus, a graça de Deus, ela brilha no nosso pecado, né? Mas para que nós sejamos corrigidos. Mas Deus não precisa da gente para que nós brilhemos, né? Nós vamos pecar de qualquer forma, né? Mas a gente busca sempre o bem. Complexo, né? O texto é um jogo de palavras bem complexo. Aí depois ele fala aqui, né? Depois vai no 9 aqui, que ele continua essa sequência aqui né? Vou até ler até o 11 aqui, só para a gente ver que a ideia se encaixa, né? Que se conclui então, né? Temos nós qualquer vantagem, né? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, né? E é como está escrito, não há justo nenhum sequer, né? Então não passa ninguém. Perfeito, só Jesus, né? Não passou Moisés, não passou Abraão, não passou Davi, né? Não passou ninguém, né? Só Jesus passou, né? Então ele vem e conclui aqui justamente isso. Não sei se vocês querem ler de novo para ver se ou Eu, se eu querem comentar alguma posso, coisa. eu posso ler aqui, Fábio, Fala aí, lê aí, querido. na minha Bíblia Uhum. que é de estudo, ela tem uma parte embaixo que traz uma explicação sobre esse trecho aqui, que eu posso ler se vocês quiserem. Lê pra gente, por favor. Eu vou lá, desde o início, tá? Qual é a vantagem de ser judeu? Para dar sequência a seu argumento, Paulo levanta algumas questões. Depois de pregar as boas novas por mais de 20 anos, ele já sabia quais objeções seriam apresentadas diante de seu ensino. Sua ênfase na igualdade entre os judeus e gentios diante de Deus. Inevitavelmente levava as pessoas a perguntar se os privilégios judaicos haviam sido eliminados. Esse estilo de perguntas e respostas segue o padrão de uma diatribe. Diatribe, eu estava pesquisando aqui, é uma crítica excessivamente rigorosa. Então, toda vez que vocês ouvirem essa palavra diatribe, entenda-se crítica rigorosa, crítica excessivamente rigorosa. A vantagem dos judeus consistia em terem recebido a palavra de Deus em primeiro lugar. E Paulo não adiciona um segundo ou terceiro ponto à lista que ele inicia aqui. Talvez o apóstolo tenha se esquecido de dar continuidade à lista, ou quem sabe a expressão em primeiro lugar signifique apenas mais importante. No entanto, de capítulo 9, 4 e 5 fornece uma boa indicação do que ele teria incluído numa lista de privilégios judaico. E aí ele coloca aqui, ó, toda a revelação de Deus, que literalmente está oráculos de Deus, né? Ao usar o termo oráculos, em grego, Paulo destaca a comunicação pessoal de Deus com o seu povo, por meio da qual ele lhes confere privilégios e responsabilidades especiais. Ou seja, o judeu tinha privilégios em relação a, aos gentios, né? E da mesma maneira, a expressão grega
megenoito, não aparece aqui, é uma negação enfática muito comum no estilo da diatribe, usado aqui por Paulo e também em várias outras passagens da carta. E as escrituras dizem, Paulo cita em que Davi confessa seu pecado de adultério com Betseba, Deus puniu o rei, que admitiu a justiça do Senhor ao dizer: tens razão no que dizes, e ganharás tua causa no juízo. Davi reconheceu que sua punição era inteiramente justa. Deus é fiel àquilo que disse no passado, em toda sua revelação, e suas palavras alertam sobre o castigo do pecado, bem como prometem recompensa pela obediência. Glória a Deus. E como Deus poderia julgar o mundo? Abraão fez uma pergunta semelhante. Acaso o juiz de toda a terra não faria o que é certo? Deus castiga o pecado e, ao fazê-lo, preserva a absoluta justiça. Mesmo quando ele faz uso do desvio humano para seus divinos propósitos, o pecado continua a merecer punição e será efetivamente punido. E alguns até nos difamam, 8, né? 3.8. E alguns até nos difamam. Paulo se refere às declarações falsas sobre o seu ensino acerca da justificação pela fé. Se uma pessoa é declarada justa diante de Deus apenas por meio da fé, pela graça de Deus e sem as obras, isso pode dar a entender que as boas novas permitem aos que creem viver no pecado, uma vez que o pecado é perdoado quando confessado. Um dos propósitos de Paulo é ajudar os cristãos romanos a entender que essas compreensões equivocadas não têm fundamento. Ou seja, aqui nesse finalzinho ele fala, né? Bom, e tem pessoas que realmente podem pensar assim, né? Bom, já que Deus perdoa, eu posso continuar pecando que não tem problema nenhum. Como se não houvesse consequência, né? Como se não houvesse. De outra forma, não haveria justiça. Eu não sei se essa explicação acabou esclarecendo aí ou tornando mais confuso. Para me esclarecer um pouquinho, é um pouco complexo mesmo, mas acho que traz bem a ideia central aí dessa questão do homem argumentando, né? Então posso continuar pecando aí, tá tudo bem, né? O meu pecado aqui vai fazer bem para a glória de Deus, o meu pecado e também depois vou ser perdoado. É o argumento humano, né? Como Paulo cita aqui, do ponto de vista humano. O humano, ele tende a querer justificar o seu pecado de alguma forma, né? Se eximindo ali da responsabilidade da obediência, né? Isso aconteceu lá no princípio, quando, quando o Adão fala para Deus assim, não, mas foi a cobra, não foi a mulher que tu fizeste que me fez pecar. E a mulher diz, não foi a cobra que tu colocaste no paraíso que me fez pecar. E da mesma forma, às vezes eu acho que a gente fica procurando ali subterfúgios para tentar nos eximir da culpa e até continuar pecando, né? A Bíblia fala que nós somos escravos do pecado. E cada dia mais que eu estudo a palavra, eu consigo compreender um pouco mais, né, a amplitude dessa afirmação. E, bom, é só pela misericórdia de Deus mesmo, mas eu oro para que a gente tenha força para ser obediente, para que não sejamos punidos, né? Porque Deus precisa ser justo, né? Tanto no perdão quanto na punição. E aí não podemos esquecer também que Deus,
corrige aqueles que ama. E aí me dá até medo, só de pensar nisso. Meu Deus do céu. A gente, às vezes acontece algumas coisas que a gente fala, a gente erra, aí alguma outra coisa acontece, algum outro ensinamento, né? A gente fala assim, que bom, né, que eu errei, né? Aí a gente, não, a gente tem que continuar se arrependendo dos nossos erros, né? Não agradecer, né? Que bom que, que a gente aprendeu mais, mas perdão, né? Por ter E errado quando a também. gente erra, cara? E quando a gente erra? E quando a gente incorre numa atitude que a gente sabe que não pode, sabe que é errado, mas você não tem força para resistir a isso? É uma tristeza, cara. É, nossa, eu não sei. Eu espero que a gente consiga, todos nós consigamos superar cada uma as nossas pedras de tropeço, né? É E duro que mesmo, Deus não desista da gente. é difícil mesmo. Tem muitas situações, né, que e quase todos os dias, né? A gente, a gente pisa na bola com Deus, né? A gente fala, caramba, de novo, né? Me perdoa, né? É muita misericórdia, né? É muita paciência. É, é muito trabalho, né, que a gente dá para ele, né? Não, e tá aqui, né? Que há punição pelo pecado. Isso aqui pegou forte pra mim, cara. Desde ontem eu tô em choque aqui, porque passei Mas por é a situações que misericórdia, né? foram Mas é a difíceis. misericórdia, né? A misericórdia de Deus é enorme, né? O amor dele, a graça dele. Aqui mesmo está escrito, ó. Lê aí até o 18 pra gente aí. Eu mesmo essa noite nem dormi direito por causa disso aí, né? Então tamo junto. Então são três, viu? Foi Porque uma, hoje, às foi uma 3 da manhã, eu noite acordei e tô atribulada, acordado viu? até agora. Foi uma noite atribulada. Falei, meu Deus Qual? do céu, o que está acontecendo? Olha, porque eu estava lendo aqui agora também, né? Fala desde o começo, né? Qual é logo a vantagem do judeu? É uma pergunta, né? Qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Quer dizer, qual é a vantagem da circuncisão? Muito, em toda maneira, porque aí fala muita. De toda maneira, porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Quer dizer, Deus escolheu um povo para entregar a sua palavra, para impor os seus mandamentos, para que sejam cumpridos. E depois ele, né, fez com que os judeus levassem a outros povos, a todo o povo da terra, que viesse conhecer. Mas foi dado primeiro a eles essa responsabilidade. Mas muitos deles mesmo não creram, muitos deles não creram, muitos deles pereceram, né, por não obedecer. Mas, e aí? Né, essa noite eu estava vendo umas reportagens aqui e eu acabei defrontando com algumas pessoas e tive a audácia de escrever aquilo que eu pensava, que eu penso, que eu aprendo, e me achei no direito de bater de frente com uma pessoa mundialmente conhecida aqui. Porque não concordo com os pensamentos dela, não concordo com as atitudes dela. Então você diverge das pessoas, porque cada um pensa de um jeito, cada um tem uma cabeça. E, nossa, é complicado você colocar o seu pensamento na cabeça de outra pessoa. Só o Espírito Santo pode convencer o ser humano do seu pecado.
Só o Espírito Santo. Mas aqui no Brasil, hoje, meus irmãos, vocês estão aí, meu filho, você que está na Austrália, você que está aí nos Estados Unidos, Fábio, nós vivemos um conflito. Nós vivemos uma guerra, não só uma, mas várias guerras. Guerra interna, guerra na família, guerra na política, guerra no trabalho, sabe? São muitas guerras. E como vencer essas guerras? Só buscando em Deus a direção. Mas o Senhor tem a resposta. A resposta está aqui na palavra dele. Mas, e aí? Aí eu fui lembrar que aquela mulher que era pecadora, que encontrou Jesus no poço, ela era uma mulher pecadora, tanto é que ela tinha medo de buscar água durante o dia, porque as pessoas olhavam para ela com desconfiança. Ela ia de madrugada, ela ia logo cedo, porque ela não queria encontrar ninguém. Mas quando ela encontrou com o Cristo, o Salvador, ela não pensou duas vezes, ela saiu gritando na cidade para todo mundo ouvir. Venham, venham, venham. Venham ver o Cristo, o Salvador. E as pessoas acreditaram nela. E aí? E realmente ele era quem dizia que ser. Sou eu que falo contigo. E ele foi falar com quem? Com uma mulher que não era bem vista, que não era, sabe, que era rejeitada, que era... Então, meus amados, é complicadíssimo nós julgarmos as pessoas e nós sabermos quem está certo ou quem está errado. Só Deus sabe. Mas as nossas atitudes, irmãos, as nossas atitudes, os nossos, sabe, a gente tem que fazer o melhor. Tem que fazer o melhor. E não julgar jamais, né? Jamais julgar, porque nós não sabemos o que está certo nem o que está errado. Quem somos nós para saber? A palavra de Deus fala que todos os caminhos, o caminho do homem, às vezes pensa que é o caminho certo e está errado. E aí? Ô, gente, eu vou resolver um probleminha aqui. Volto já. Complicado, né? Tem que usar muita sabedoria, né? Para opinar, para falar, né? Acho que se ausentar é, não tá certo também, sabe? Mas acho que a gente tem que. É uma jornada, né? De aprender a usar as palavras no lugar certo e saber que a gente está, né, vulnerável, propício ao erro também, né? E é usar da nossa melhor intenção, né? Acho que Deus olha, né, antes da justiça, o coração, a misericórdia, né? Então a gente tem que tentar fazer o nosso melhor sempre. Às vezes, por medo, a gente pode até tentar deixar de fazer o bem, né? Para não errar, então é melhor ficar quietinho aqui. E Deus não, Deus quer que a gente viva, né? Que a gente exerça, né? A autoridade que Ele nos dá, né? O aprendizado que Ele vai colocando em nossas mãos. E exercer isso exige desenvolver né? Uma sabedoria, né? Desenvolver, né? Receber a sabedoria, né? É um processo, né? Não é fácil, não. E a gente admitir o tempo todo que a gente é muito pequeno, né? Você falou para continuar aqui, Fábio, a partir de qual? Não, para ler Tamires, até o 18. Ler até o 18. Tamires, quer Para ler, fazer os Tamires? pedidos. Aproveitar que você está. Do 11 ao 18 pra gente também. Pra gente finalizar aqui, ver se alguém quer falar mais algo. Agora aqui na minha Bíblia vai até o 20. Pode ser, Aí Bom então. depois também. Tá bom. pode ser. Pode ser. Pronto.
Pois Você que, quer voltar no 9, por favor, Tamires? Pode ser? 9. Ah, Uhum. Todos os homens estão debaixo do pecado. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos ou gentios, né? Todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo de seus lábios. Cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Muito forte aqui, né? Essa Nossa. passagem. Muito forte e é o que a gente vive, né, irmãos? É o que a gente vive, é o que o ser humano ele é. A gente pode dizer assim, eu não faço essas coisas assim, né? Algumas coisas mais extremas, mas como a palavra diz, não há um justo sequer. E como a gente vem sempre, né, conversando, explicando nesse livro, que ninguém, todos nós, né, podemos pecar. Todos nós estamos debaixo de um pecado, ninguém é justo como Deus, então a gente também não pode julgar ninguém, né? Todos os homens estão debaixo do pecado, como diz aqui, né? O início da minha Bíblia, de vocês podem estar, né? De outra maneira, tenho aqui até outra aqui traduzida, diz ninguém é justo. Então a palavra ela é bem explicada para nós, né? O que basta aqui é a gente poder, né? A cada dia mais a gente buscar a sabedoria de Deus para que a gente venha se consertar, né? Mais a cada dia, porque às vezes é difícil. As situações que nós passamos e tudo mais, né? Mas nós temos que nos fortalecer a cada dia, né? Na presença de Deus. O 20, ele também me chamou bastante atenção. Vou ler aqui novamente, que diz: por isso, nenhuma carne será justificada diante pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, nós temos o conhecimento de tudo, né? De tudo que nós fazemos, de algo que nós falamos, porque aqui fala da nossa boca, fala da nossa língua, né? Do mesmo jeito que a nossa boca, ela pode trazer, assim, alguém à vida, não ressuscitar, né? O que eu digo, mas alguém a voltar aos caminhos, também tende a matar alguém, uma alma, né? A nossa língua ela tem esse poder. Por isso que nós temos que saber tudo direitinho que nós falamos com alguém, a maneira que tratamos alguém, né? Tudo isso faz parte
da nossa vida, do nosso cotidiano. Ninguém espera que vai ser perfeito ou que outra pessoa vai ser perfeita. Não, mas nós estamos nesse mundo, né? E todo dia recebemos a oportunidade de acordarmos para poder melhorar. Ninguém vai melhorar de um dia para a noite, pois há muita diversidade na nossa vida e o inimigo, ele está nos rodeando, né? Para tentar que a gente venha fazer algo que desagrade ao nosso Deus. Mas ele está de braços abertos para nos aceitar, nos consolar, nos perdoar, né? Se nós estivermos se arrependendo de todo o coração, né? Graças a Deus por isso, pela misericórdia de Deus. Amém. Minha Bíblia explica que essa parte mais forte aqui, pessoal, Paulo explicita principalmente com relação à boca do homem, à língua do homem. É, inclusive fala ali no 13, né? Veneno de serpente goteja de seus lábios. Que nenhum homem é capaz de ser justo diante de Deus. E aqui conecta com Cristo, né? Porque nenhum de nós é capaz de viver à altura da santidade de Deus. Nenhum de nós. Inclusive, lá na frente, 20, no 23, né? Vai falar aqui na minha Bíblia, explica que Paulo destaca a inaptidão humana em atender aos padrões divinos. Então, por mais que a gente queira, a gente, a gente não consegue. E aí é por isso que tudo se volta para aqui, para Cristo, né? Porque a justiça, nós somos justificados através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. É Ele quem nos justifica para que possamos estar diante do Pai novamente, justificado pelos nossos pecados, né? Somente através do sacrifício de Cristo é que a gente pode ser justificado. Louvado seja o nosso Senhor. Quer continuar aqui ou até terminar o. Aqui me fala duas coisas, né? Esse capítulo aqui, esse me falando. Primeiro, qual é, pois, a vantagem do judeu, né? O... E aí a gente pode trocar a palavra judeu aqui, né? Qual é a vantagem de a gente estar aqui todos os dias aqui estudando a palavra, né? Qual é a vantagem, né, de a gente estar... Quem é a gente, né? Quem a gente pensa que a gente é? Nossa, meu Deus, né? E ontem foi... é, Nossa, minha esposa, a gente vê como o Espírito Santo, ele entra e quando a gente abre a porta, ele vem e transforma, né? Ontem recebi umas 3, 4 palavras assim que eu olhei e falei, nossa, Deus está usando, sabe? Deus está usando, sabe? E ver o Espírito Santo usando a pessoa assim, né? E ela me entregou umas palavras, Deus me, né? Eu falei, meu Deus, e misericórdia de Deus e o amor dele, né? E ontem aqui, a gente estava aqui num conflito com o meu filho já faz um tempo, né? Até conversei com você esses dias, né? E ontem ele fez uma malcriação pra mim, eu fiquei chateado com ele. E a minha esposa pegou ele, ficou lá quase 2 horas ali na orelha dele.
Pegou a palavra ali, pegou o Evangelho de João ali, trouxe umas passagens para ele, conversaram, conversaram. E aí depois ela sentou na mesa para conversar os três, né? Vamos conversar aqui e tal. Cara, eu fui tomado pela ira, descarreguei um monte de coisa em cima dele. Depois eu, nossa, falei, meu Deus do céu. Nossa, mas que vantagem tem o judeu, que vantagem tem o cara que tá aqui lendo a Bíblia todo dia, né, meu filho? A gente não é ninguém, né? A gente não é nada, né? Depois ela veio, me trouxe uma palavra, e a gente sabe qual é o caminho, né? O caminho é pedir perdão, o caminho é se arrepender, né? A gente volta naquele ciclo de novo, e novamente, né? A gente confirma a nossa dependência de Deus e conta com a misericórdia dele sobre os nossos pecados, né? Porque aquilo que a gente já fez, né? E o que a gente pode fazer é se arrepender, é reconhecer os nossos erros, é pedir perdão, né? É tentar se aproximar da luz, né? Se afastar daquilo que nos afasta dele. E é o que está escrito aqui, né? A nossa língua, né, vira, é cheia de veneno, né? Vira uma víbora, né? Tem poder de matar, né? Tem o poder de fazer coisas terríveis, né? E uma outra é que aquela pessoa que acabou de chegar vem te dar um tapa na cara, né? Fala, meu, quem você pensa que você é? E não fala dessa forma, né? Fala com amor, né? Fala com carinho, porque é Deus falando, né? Usando a pessoa para falar, né? Com você. Você fala, meu Deus, né? E que bom, né? Que bom. Que bom que Deus se faz presente e nos revela o tempo todo, né? Que a gente continua não sendo ninguém, né? A gente continua não sendo ninguém, que a gente tem que, né, nos diminuirmos o tempo todo, né? Porque senão a gente tropeça mais ainda, né? Sabe que eu estava refletindo aí enquanto você perguntava, né? Eu falava sobre a vantagem. Que vantagem a gente tem? Olha só que curioso, né? Quando nós fazemos essa pergunta, estamos olhando para quem? Para nós mesmos, né? O homem, se deixar, ele vira Deus do universo, porque ele volta a atenção para ele, tudo é para ele, tudo é ele. E eu estava refletindo sobre essa pergunta, que vantagem a gente tem? A vantagem não é para nós, embora nós sejamos agraciados com o resultado, mas a vantagem é para o reino, a vantagem é para outras pessoas. Quando você se torna um cristão e passa a ser transformado e aumentar o seu entendimento, a sua sabedoria, modificar a sua maneira de ser e agir com mais amor dentro da sua casa, o seu lar se transforma. Os maiores beneficiados são aquelas pessoas que estão à nossa volta, aquelas que nós amamos e aquelas que talvez a gente nem ame. Então, o beneficiado é o reino. O reino de Deus é beneficiado. E nós, por consequência inevitável, também somos beneficiados de N maneiras. Primeiro, por compartilhar de um ambiente que é o reino de Deus, depois por fazer parte dele, né? Então, o benefício, a vantagem são inúmeras, né? Tanto para nós, cristãos, judeus, vamos colocar assim, quanto para os gentios, ou aqueles que não fazem parte do reino, por exemplo. Então, é isso que me revelou aqui, sabe, esse entendimento no coração. E é só misericórdia mesmo. E, e graças a Deus, né? Graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, graças a Deus, que podemos ser justificados. Ai, ai. E essa vantagem também, né, que o Fábio estava falando, a vantagem da gente estar aqui é isso aí, Fábio. É a gente fazer algo
E depois a gente mesmo, né, refletir naquilo que a gente fez. Porque a gente está aprendendo aqui todos os dias. O que a gente já sabe, né? O que é certo e o que é errado. Mas aqui a gente está se aprofundando na palavra de Deus, conhecendo. Então, as coisas, ela vai acontecendo para nos moldar, né? Também. Vai acontecendo. Deixa ele terminar, né? Para ele poder ouvir. As coisas também, ela vai acontecendo para nos moldar, né? Todos os dias. Não é que a gente não vai se irar, não é que a gente, né? Que a gente tem que se controlar, né? Muitas vezes a gente tem que se controlar para que a ira não venha vir, né, sobre as nossas vidas. Mas a gente sabe, a gente que tem filho, que muitas vezes é inevitável que isso aconteça. Porque às vezes os filhos, eles não querem entender, porque a gente já passamos por muitas coisas e a gente não quer que os nossos filhos passem, né? E às vezes os filhos, eles não querem entender. Então, muitas das vezes a gente acaba mesmo se chateando com os filhos, mas Deus nos ensina a cada dia para que a gente não venha, né, se irar. A gente tem que conversar, tem que sentar, porque um dia a gente entendeu, hoje a gente está entendendo na palavra de Deus, e eles também vão entender, né? Eles também vão compreender. Eu tenho uma filha aqui, adolescente, né? 13 anos, e cada dia mais, não é que ela me dê trabalho, ela não me dá trabalho. Também eu sou mais, né, rigorosa, não deixo, se for sair só comigo, essas coisas assim, né? Que eu também fui criada assim, mas eu procuro levar ela, principalmente hoje em dia, né? Nós temos que ter muita vigilância, porque hoje em dia está muito difícil nós criarmos nossos filhos. E às vezes realmente a gente passa, né, dos nossos limites, porque a gente quer colocar na mente deles o que realmente eles têm que fazer, né? Mas todos os dias a gente tem que pedir essa sabedoria ao nosso Deus, todo dia eu peço isso, para que Ele venha me ensinar a poder falar com ela, porque antigamente minha mãe falava de uma maneira totalmente diferente do que eu falo com ela hoje, né? Como eu digo sempre a ela, eu sou sua amiga, você tem que me ter como amiga, você tem que conversar comigo, como é que eu vou auxiliar ela, né? Muitas vezes eu falando com ela em um tom ou tudo brigando com ela, ela não vai querer me ouvir, ela não vai querer me contar. Então, eu tenho que transmitir para ela a confiança que ela pode me falar tudo. E eu não vou brigar com ela por isso. Mas sim, eu vou aconselhar ela as coisas, né? Muitas vezes a gente, né, pega, dá uns tapinha, né? Até por coisa besta. Eu falo assim, às vezes eu bato nela assim de vez em quando por uma coisa besta, por uma bagunça no quarto, ou alguma coisa que ela deixou, que eu já tô falando já todos os dias, mas quando é uma coisa séria, eu não bato nela. Eu chamo ela para conversar, para que ela venha entender que hoje as coisas é diferente, o que é que ela não pode fazer. Então, eu, né, tiro assim para mim, eu não me iro mais, né, por isso, porque se eu me irar, eu posso fazer algo que eu não queria fazer. Então, Deus, ele me ensina isso, que eu tenho que ser mais mansa, que eu tenho que ser mais humilde. Eu não é todo momento que eu falo com as pessoas da maneira que eu estou falando aqui com vocês. Porque ninguém é assim. A gente está aqui aprendendo a palavra de Deus. Mas tem momentos que a gente é, sim, mais grosso. Por quê? Porque a gente não é justo. Não tem ninguém justo.
Não tem ninguém que não tenha pecado, né? Mas essa é a vontade da gente estar aqui, aprendendo a palavra de Deus, aprendendo sobre a lei dele, né? Pois estamos debaixo dessa lei. Então, nós temos que aprender mais e mais. Se há algo que incomoda, o Espírito Santo ele vai nos auxiliar. Isso é a gente também ter temor ao nosso Deus. Quando nós erramos, depois nós vamos pensar, né? Como você pensou, Fábio. Realmente alguma coisa eu fiz errado, não era para me falar assim desse jeito. A gente também está em aprendizado igual a nossos filhos, igual a muitas pessoas. Todos os dias a tendência é a gente aprender, né? Como eu falei aqui, aprender a gente ser melhor. Por isso que há essas diversidades na nossa vida, né? O inimigo ele está aqui para matar, roubar e destruir. Então qualquer brechinha que a gente der, ele entra e tenta fazer morada ali, né? Mas quando você reflete, não, realmente eu fiz errado, aí você volta, você tem a oportunidade de voltar no outro dia e chegar e conversar, ó, eu não fiz assim, eu falei dessa maneira, mas não era assim que eu queria falar, e é desse jeito, então já dá uma instrução melhor, já tá com a cabeça mais fria, e é assim que a gente vai aprendendo todos os dias. Essa é a vantagem, essa é a nossa oportunidade. Só da gente estar viva, é essa oportunidade da gente estar aprendendo mais de Deus e sendo melhores. Amém. Era isso que eu queria falar. Maravilha, né? A Amém. gente ter a oportunidade de ter a palavra de Deus, né, com a gente, né? Porque meu filho, né, às vezes ele fala, né, com a mãe dele, né? Mas o papai vem, daqui a pouco ele pede desculpa, daqui a pouco tá fazendo de novo, né? Aí, e eu falei, ele tava na mesa, eu falei quase que a mesma coisa, ele, né? Aprende com o próprio pai, né? Eu falei pra ele, né? Quase a mesma coisa, né? Falou, ó, daqui a pouco você tá fazendo uma criação de novo, então eu não quero nem falar mais com você, né? Não sei o que, né? Falei as coisas feias pra ele, assim, né? Depois eu fiquei, né, pensando e, enfim, o Espírito Santo veio fala com a gente, né? E aí eu depois chamei ele pra conversar e falei, ó, filho, eu não sei quantas vezes mais papai vai errar muitas vezes ainda, né? Mas eu sei que na palavra diz quantas vezes a gente tem que perdoar, né? Então, infelizmente, você vai ter que me perdoar muitas vezes ainda. E o papai também tá aprendendo, né? Então, eu peço que você tenha misericórdia do seu pai, porque não é fácil ser pai, né? Mas foi bom, porque a gente conversou, fazia um tempo já que ele estava chateado e não conseguia conversar comigo também. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Seja, né, oportunidade para, como você falou, né? Para o arrependimento e que o Espírito Santo continue tocando nossos corações e a gente seja transformado, né? Enfim, obrigado, Tamir, pelas palavras, né? Amém. Amém. Acho que a gente podia Deixar para é, amanhã. porque é forte aqui, né? Todo esse capítulo, né? Tem. E aí a gente pode Eu avançar no 4 também, se der, né? não pude nem participar hoje. Ah, Depois você assiste, Samar. E uma coisa que minha esposa falou que foi, para mim, foi uma pancada, né? Ela virou e falou, ó, Fábio, você é... Nossa. Ela falou assim, agora eu entendo por que que você é assim, né? E ainda me agradeceu, né? Falou, sou grato pelo que você, né, tem feito, né? Ter trazido a nossa família para perto de Deus e tudo mais, né? Mas o que Deus tem para te dizer agora é que é para você descansar, porque nossa família tá
alinhado agora com o que ele quer e tudo vai dar certo. Deixa ele fazer. Para de usar seus próprios braços. Deixa Deus fazer agora, porque agora todo mundo já entendeu qual é o caminho. Nossa, meu Deus. Só para Louvado mim não sejas passar em Deus. branco aqui, Louvado sejas tu, meu Senhor. Louvado seja só para mim Deus. não passar em branco, em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 18, fala assim, ó, ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração, na vossa alma, e atai-as por sinal da vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos, e ensinas-as a vossos filhos, falando delas, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te, e escreve-as nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra, que o Senhor jurou aos vossos pais dar-lhes, como ditas no céu sobre a terra. Então, nós temos que estar diligentemente com a palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração, no nosso interior. Nós temos que passar para os nossos filhos, temos que falar mesmo. E eles têm que nos ouvir, porque a palavra não é nossa, a palavra é do Senhor. E a palavra de Deus fala que o pai que ama o filho repreende mesmo. Né? E a gente quer o melhor para o filho da gente, a gente quer o melhor para a família, a gente quer o melhor para nós. Se o filho é repreendido, é porque o filho errou em alguma coisa. Assim como nós, se nós erramos em algumas coisas, Deus vem e nos dá um determinado castigo, nos deixa passar por uma determinada tribulação, por uma provação. Tudo o que acontece conosco, amados, é consequência daquilo que fazemos. Tudo o que você está vivendo hoje é a consequência do seu passado, né? Daquilo que você plantou. É uma colheita, é uma coisa assim que a gente só entende quando a gente está infiltrado na palavra de Deus. É por isso que nós temos que estar sempre em paz conosco, sabe? Estudando a palavra, lendo, absorvendo e aprendendo. Vamos errar amanhã de novo? Vamos. Porque, que nem a Tamires mesmo falou, a gente não é perfeito, a gente erra mesmo. E aqui nós somos um, mas lá fora nós somos outro. Na igreja você é uma pessoa, na sua casa você é outra, mas você está tentando acertar. Deus está te moldando. Você é uma pedra preciosa na mão de Deus. Nós não somos perfeitos. Deus sabe disso. Ele sabe. Ele sabe que é o que ele fala aqui, que a boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. E seus caminhos há destruição e miséria. E não conhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Fora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Pois isso nenhuma carne será justificada. Por isso que ele fala que nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei veio o conhecimento do pecado. Então, amados, que Deus tenha misericórdia de nós. Graças a Deus que nosso Senhor Jesus Cristo pagou o preço por nós. Ele já pagou o preço. E a gente tem que seguir em frente, amados. Seguir em frente. Seguir em frente, perdoando e sendo perdoado. Porque todo dia nós vamos errar, por isso que nós temos que estar orando. E a gente pega em palavras, pensamentos e obras todos os dias. Se não pecamos de um jeito, pecamos de outro.
mas temos que continuar firme, porque Deus é pela graça que somos salvos. É pela graça. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos orar? Quem quer orar pra gente aí? Quer orar, Tamires, pra gente? Oro sim. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, Deus maravilhoso, meu Senhor, Criador dos céus e da terra. Pai, neste momento eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos ensinado, Pai querido, pela tua palavra. Nós somos gratos por isso. Eu te peço que cada dia mais o Senhor possa nos dar sabedoria para aprendermos, Pai querido, contigo, Pai. Porque sem ti não somos nada. Somos como uma folha seca que o vento ele leva para lá e para cá, Senhor. Mas com a tua sabedoria, nós aprendemos mais e podemos lidar com as pessoas melhor, podemos criar os nossos filhos, Senhor, melhor. Então, Pai querido, eu te peço que o Senhor nunca se afaste de nós. Nunca afaste a tua sabedoria, Pai querido, das nossas vidas, Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor tome cada um deste devocional em tuas mãos, até aqueles que não se fizeram presente hoje, Senhor. Que o Senhor possa ir de encontro a cada um, Pai querido, visita a casa deles, acampa teus anjos, Pai querido, na casa de cada um, Senhor, desse devocional. Pai querido, que o Senhor possa fortalecer eles, Senhor, debaixo da tua destra. Pai, que o Senhor possa fortalecer as famílias, Pai querido, de cada um. Pai, nós sabemos que não é fácil, Pai querido. O ser humano, ele é difícil, Pai. Mas o Senhor é quem nos fortalece, que nos guia, Pai. E que o Senhor venha dar mais união, Pai querido, às nossas famílias. A família de cada um aqui deste devocional, Pai querido. Que nenhum venha se afastar, Pai querido, da tua casa, da tua presença, Pai querido. Que nós venhamos ser mais fiéis a ti, Senhor. Que o Senhor possa nos dar força, Pai, a cada dia, porque sem a tua força nós não conseguimos dar nenhum passo. Mas se o Senhor estiver ao nosso lado, nós vamos conseguir, pois o Senhor é o nosso auxílio, é o nosso consolador, é aquele que nos guia, Pai querido, por este caminho, Pai querido, tortuoso, Pai, mas o Senhor está do nosso lado a todos os dias, Pai. Dê um dia maravilhoso, Pai querido, a cada um, uma noite também maravilhosa, aqueles que estão nos países que é a noite, Senhor, e que o Senhor possa guiá-los a cada dia, Pai. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Vai a pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.